Salve, salve, amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver uma atualização sobre as atividades do rover Curiosity da NASA no planeta Marte. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal e um vídeo para contar para vocês o que o Curiosity está fazendo lá em Marte. O Curiosity, né, como o pessoal gosta de falar, eu falo Curiosity mesmo e segue a vida. Bem, o rover Curiosity estava seguindo seu rumo pro Monte Sharp, né, que é aquela montanha no meio da cratera Gale. Lá é o destino dele, lá é o destino final dele. Ele estava seguindo tudo bem quando ele se deparou com aquele campo de dunas que tem ali no sopé do Monte Sharp. Todo mundo lembra, eu cheguei a postar algumas fotos, fiz até alguns vídeos aqui falando desse campo de dunas que ele encontrou. O grande problema foi que quando se depararam com esse campo de dunas, os engenheiros eles não garantiram que o rover passaria tranquilamente pelo campo de dunas sem atolar. Eles acreditam que as rodas dele já não estão num estado muito bom e isso seria terrível para o rover, ele podia atolar e ficar preso ali no campo de dunas. Então eles optaram por um caminho que pode ser mais prejudicial para as rodas do rover, porque é feito de rochas pontiagudas, rochas duras, mas que por outro lado também tem muita coisa interessante para ele investigar. Então ele seguiu um caminho ali por um terreno repleto de arenito, que é um tipo de rocha, e ali ele foi passando e dando a volta pelo campo de dunas para não enfrentar as dunas. Quando ele chegou nesse campo aí de rochas, os cientistas gostaram muito porque eles começaram a ver rochas que anteriormente eles não viam nas outras regiões por onde o Curiosity passou. O Curiosity chegou a passar por várias regiões ali na cratera Gale, mas esse conjunto de rochas que eles estavam observando ali eram únicos em toda essa passagem, então eles resolveram até ficar mais tempo ali naquela região do que eles tinham planejado. Uma das coisas mais interessantes que o Curiosity tem e que ele tem feito em todo esse estudo que ele está fazendo de Marte são as perfurações. Então ele tem uma furadeira no braço ali de equipamentos dele, ele leva tipo uma furadeira. Ele já fez 12 furos no solo marciano para poder analisar o que ele faz. Ele fura, ele recolhe aquela rocha pulverizada, coloca aquela rocha dentro do laboratório dele e aquela rocha é analisada quimicamente, espectroscopicamente, fazem todos os tipos de análise para saber do que ela é feita e para saber que minerais que a constituem, toda essa parte que é muito importante para você entender como que o planeta era no passado, que esse é um dos grandes objetivos do Curiosity, é entender quais eram as condições que dominavam ali na cratera Gale quando Marte tinha milhões e bilhões de anos atrás. Então, uma das coisas inovadoras do Curiosity foi fazer essas perfurações no solo marciano. Já foram 12 furos feitos no solo de Marte. Como eu falei para vocês no começo, boa parte do terreno por onde o rover Curiosity passou no interior da cratera Gale é formado por um tipo de rocha que os geólogos chamam de folhelho ou lamitos. São rochas aí que caracterizam fundo de lagos, fundo de rios, que foi tudo isso que ele chegou até a examinar e a comprovar que realmente eram rochas feitas nesse ambiente mesmo, até que a cratera Gale no passado ela era um antigo lago. Tudo isso já foi descoberto, já foi publicado nos resultados do rover Curiosity. Quando os cientistas, os engenheiros tiveram que dar a volta pelo campo de dunas e chegaram naquela região, naquele outro tipo de rocha, o rover estava se deparando pela primeira vez com um tipo de rocha que ele ainda não tinha examinado de perto em toda a sua trajetória dentro da cratera Gale. E ali os cientistas viram uma grande oportunidade de se fazer mais um furo para poder analisar aquele tipo de rocha. Até então, todos os furos que tinham sido feitos foram feitos nessa rocha que eu falei, que é o lamito ou folhelho. E agora, pela primeira vez, eles poderiam fazer uma perfuração no arenito, que é uma rocha muito importante, também é uma rocha sedimentar. É uma rocha que pode ser carregada pela água, pode ser carregada pelo vento, e ela guarda ali informações super importantes sobre como que aconteceu essa sedimentação, como que essa rocha foi carregada e como o fluido, se é que ele existiu,
percolou no meio dessa rocha. Então os cientistas se depararam com uma situação muito interessante para serem estudados. Então o rover se parou num platô, numa região mais alta, para poder analisar as rochas que estavam ali por perto dele. O rover então estudou duas formações, né? Uma chamada formação Murray, que são arenitos, também arenitos fraturados. Isso é muito importante porque dá para você saber como que a fratura, como que o fluido andou por dentro da fratura e como modificou essa rocha. E depois, agora mais recente, ele estudou uma outra formação chamada formação Stinson, bem perto das dunas ali no sopé do Monte Sharp, e também interessante porque, diferente do arenito da formação Murray, o da Stinson ele foi carregado pelo vento. Então você tem um que foi carregado pela água, outro que foi carregado pelo vento. Então o Curiosity pôde analisar dois tipos de arenitos diferentes, o que é muito importante para entender o passado, o ambiente, como era o ambiente no Marte há milhões de anos atrás. Então a grande importância disso é para você estudar esses arenitos fraturados, é muito importante porque indicam como que o fluido se locomoveu dentro da rocha e sim você consegue ver como que era a habitabilidade antigamente no planeta Marte. No planejamento que os cientistas fizeram, o rover agora vai deixar essa região desses arenitos fraturados e precisa seguir o seu caminho rumo ao Monte Sharp. Isso por um lado é bom porque nós vamos ver o rover explorando essa montanha que tem no meio da cratera, mas alguns cientistas falaram que por um lado é ruim porque eles queriam mais tempo para poder estudar. Como foi um furo só que ele fez nessa região, é muito complicado você falar que aquele furo ali ele tem uma certa representatividade. Eles precisam furar mais amostras. Os outros, você tem uma representatividade porque você fez 11 furos no mesmo tipo de rocha. Então você analisando aquilo ali, você consegue contar uma história daquela região, de tudo que aconteceu. Agora, com um furo só, nesse tipo de rocha diferente, fica complicado você analisar e fazer e dizer, né, que esse furo aí ele representa todo aquele ambiente. Isso é uma coisa ruim, mas eles vão aproveitar ao máximo as informações que o rover obteve ali daquele furo nesses arenitos fraturados. Os motoristas aí do Curiosity, os engenheiros agora apontaram o Curiosity direto para o Monte Sharp, então ele vai seguir o seu rumo agora para a montanha que tem no meio da cratera Gale, e a ideia dele é entender como que Marte passou, né, de um clima que era favorável para a vida, um clima mais úmido, uma região mais úmida, para um clima totalmente desfavorável para a vida, seco e frio como ele é hoje. Então, você entendendo, você lendo essa história que está escrita nas rochas, por todo esse caminho que o Curiosity fez, ele vai poder contar essa história geológica de Marte, o que é muito importante para entender todo esse processo, se Marte já teve condições de ter vida ou não, como que era o ambiente em Marte há milhões de anos atrás, toda essa história está contada nas rochas que os cientistas estão analisando. Então, o Curiosity agora vai rumo ao Monte Sharp. Antes de sair dali, óbvio, ele fez as selfies, que já são famosas dele, eu vou passar aqui as selfies para vocês verem. É como se fosse uma selfie de despedida aí desse platô que ele ficou aí algum tempo estudando, muito mais do que se pensava. E o interessante é isso, né? Que ao desviar daquele campo de dunas por onde o Curiosity não podia passar, os cientistas se depararam com um tipo de rocha totalmente diferente daquele que eles tinham estudado antes, e isso pode trazer outras ideias, outros insights sobre como era o ambiente marciano, e as missões são assim, elas vão se adaptando aos problemas que elas vão encontrando. Agora o rover segue para o Monte Sharp, vai escalar essa montanha, é uma montanha gigantesca que tem no meio da cratera Gale, e com certeza ele vai estudar as camadas ali, as camadas de rocha sedimentares, as deposições, vão contar mais ainda sobre a história disso. E quando você começa a estudar a montanha da parte de baixo até a parte de cima, você vai poder entender o que aconteceu com Marte, que se transformou de um planeta que aparentemente era úmido e até favorável à vida, para um planeta, para um ambiente totalmente seco e inóspito à vida como ele é hoje. Fazia tempo que eu não falava do Curiosity aqui, fazia até algum tempo que eu não falava de Marte aqui também no canal, né? Mas a gente está sempre seguindo, sempre acompanhando o que acontece com a missão do Curiosity, que é uma missão sensacional, um rover aí amado por todos. Então eu vi essa notícia, eu resolvi trazer essa atualização para vocês, para todo mundo ficar aí a par do que está acontecendo com o rover em Marte, onde que ele está agora, o que ele está explorando, o que ele está procurando, e vamos seguindo junto com ele. Quando ele chegar no Monte Sharp também vai ser muito legal,
porque ele vai começar a escalar a montanha ali no meio, vai trazer imagens sensacionais e principalmente vai trazer estudos e dados muito importantes para entender o passado do planeta vermelho. Então a gente segue aqui acompanhando a missão do rover Curiosity, não vamos largar ele não. Quando tiver coisas novas a gente traz aqui no canal para todos vocês. Muito bem, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui agora no canal para vocês, fazendo essa atualização aí de como que o rover Curiosity está e da onde, o que ele está estudando, o que ele está analisando, as coisas que ele fez nesses últimos meses aí e a sequência da missão, que é atingir o Monte Sharp. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like, isso ajuda pra caramba o canal, faz com que ele ganhe relevância, o vídeo ganhe relevância. Nunca se esqueça, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e deixe aí nos comentários o que vocês quiserem saber. Deviante.com.br, patreon.com/SpaceToday, Science Vlogs Brasil, todos os links na descrição. Tamo junto dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!